Meus irmãos, existe uma mentalidade acerca de oração. Essa mentalidade ela tem que ser desconstruída para que a gente venha entender realmente o que é oração. Eu sempre comento nos vídeos, eu falo de intercessão, de clamor, de oração, e as pessoas perguntam nos comentários o que vem a ser cada uma dessas coisas, qual é a diferença entre elas. Acho que primeiro é importante a gente desconstruir a imagem, o entendimento que se tinha de oração, né? O entendimento que a gente tem, até mesmo por uma tradição de uma vertente do cristianismo que é muito forte aqui no Brasil, é que oração é uma reza. Oração é quando nós chegamos e repetimos as mesmas palavras para Deus. Um grande exemplo de oração nesse sentido, de repetição, é o Pai Nosso, que nada mais é do que um exemplo. Os discípulos pedem um exemplo, e Jesus dá um exemplo de oração. Quando orar, ore dessa forma, nesse padrão. Não é faça apenas essa oração. Aqui está um exemplo de oração, uma oração que tem que ser feita todo dia. Não, não é nada disso. Então, quando você vai pedir algo para alguém, quando a gente era criança, a gente pedia para os pais, né, para os nossos pais, a gente não ficava repetindo a mesma coisa que nem um robô. A gente pedia, e a gente usava até um jeitinho para poder convencer, né, para tocar no coração, se sensibilizar, fazia um drama, chorava, né, é comum. Então, porque é um diálogo, né, e no meio do diálogo você só consegue alcançar algo nesse diálogo se você pedir ali com jeitinho. Então, oração é o que? É um diálogo entre duas pessoas. Você fala e você também escuta. Esse é um ponto importante, você também tem que escutar. Deus tem inúmeras formas de falar, sua palavra é a mais acessível, uma das mais acessíveis. Agora a gente só tem uma forma de falar com Deus, orando. Dentro dessas vertentes, né, dessas variações que as pessoas têm muitas dúvidas, eu devo orar, como que é orar? O clamor, o que é o clamor? O que é a intercessão? O clamor é algo imediato. Você clama porque você precisa de resposta naquela hora. Agora é aquilo. Você está numa situação de perigo, você está no meio de um tiroteio, né? E aí você clama pelo sangue de Jesus. Você pede, Senhor, passa do sangue de Jesus, me guarda, me livra dessa situação que eu estou vivendo agora. É uma coisa imediata, é um clamor. Algo mais urgente, digamos assim. Eu sempre comparo, né, com a questão das redes sociais, né? Você pega o clamor, é como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Você manda rápido ali, instantâneo, e você quer a resposta rápida. Então você manda pelo WhatsApp. A intercessão é quando você manda uma mensagem pedindo por alguém, né? É quando você suplica por algo ou por alguém. Uma intercessão. As orações intercessórias são bíblicas. Quer um exemplo de clamor? Para a gente voltar lá no clamor. Quando Sansão ele vence os filisteus, ele chega numa fonte, ele morrendo de sede, junto a uma rocha, na verdade, em Racoré, nome do local, e que é a fonte do que clama. Esse foi o nome que ele deu, porque ele clama a Deus, e Deus ele faz abrir a rocha, e sai água daquela rocha. Ele clama, ele estava numa situação extrema. Ou ele bebia água ou ele morria. Então ele clama a Deus, ele precisava de resposta e de milagre naquele exato momento. Isso é um clamor. Isso é uma operação de Deus em resposta a um clamor. Um exemplo de intercessão. Josué vai lutar contra os amalequitas. E ele pelejando contra os amalequitas, Moisés sobe ao monte, junto com 2 outros varões, e eles intercedem pela batalha contra Amaleque. Quando eles intercedem, as mãos de Moisés estão para o alto, em oração, Josué prevalece. Quando Moisés para de interceder, as suas mãos abaixam, Amaleque começa a prevalecer na batalha. Isso é uma intercessão, é quando você intercede por algo, por alguém. E a oração? Isso são modelos de oração. A oração propriamente dita é a conversa, é o diálogo, né? Se o clamor é a mensagem do WhatsApp que você manda por você, se que você quer a resposta rápida, se a intercessão é a mensagem que você manda intercedendo, pedindo por alguém, a oração é como se fosse um e-mail. Você vai mandar um e-mail com anexo, com tudo direitinho, com título, com corpo de e-mail. É a oração. É quando nós chegamos diante do Senhor e detalhamos as nossas necessidades, colocamos diante dele tudo aquilo que vivemos. É uma conversa. Isso é importante. Alan, como orar? Isso é muito pessoal. Eu acho que o Espírito Santo que vai ministrar o seu coração. Eu sempre disse, repito, eu oro de pé, porque eu acho que em pé eu tenho principalmente no período da madrugada, que na madrugada é difícil acordar, e são 2 dificuldades, acordar na madrugada e continuar acordado. Porque a gente consegue acordar, mas às vezes a gente não consegue ficar acordado. Então, o que eu faço? Eu não oro de joelho na madrugada, não, porque normalmente já aconteceu até algumas vezes de eu acordar no outro dia e estar dormindo.
dormir de joelho. Então eu oro de pé. Então é uma oração que, para mim, no meu caso, funciona muito, funciona bem. Eu oro andando para um lado, para o outro e às vezes cantando louvores, conversando com Deus. Tem gente que ora sentada, não tem um padrão. Agora sim, é claro, a palavra diz, quando for orar, né, se coloca de joelho, sim, uma reverência, uma posição de humilhação, uma posição de você se colocar diante de Deus, mas não há uma obrigatoriedade. Né? É um exemplo ali, um padrão de oração. É bom que esteja de joelho, né, se colocando como um servo dependente diante de Deus. Agora, a oração, irmãos, é uma conversa. Como eu falei e repito, não adianta chegar e descarregar em cima de Deus, né, os seus problemas apenas e não querer ouvir a voz dele. Deus quer falar, e muito. E nós devemos ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração e dizer como Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que a tua serva ouve. Deus, ele quer se relacionar conosco. Não é uma oração, não é algo monótono, não é algo robótico. Todo dia tu para ali ora, não é. Um outro ponto de oração também, a glorificação, que é uma forma de agradecimento em forma de oração, ela também é uma oração. E ela é muito importante. As nossas orações, às vezes, elas têm um caráter tão somente de pedinte, né? De pedir a Deus as coisas. A gente não agradece. Nós somos, às vezes, muito, muito ingratos. Deus, ele tem feito tanto por nós, Deus realiza tantas maravilhas e nós não agradecemos. Eu até trouxe aqui no canal esses dias falando que um dos grandes milagres de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, esse milagre se deu através da glorificação. A palavra fala que tendo dado graças, né, ele pegou os alimentos e tendo dado graças, né, os dividiu. E ali o Senhor Deus multiplicou aquele alimento. Então, milagres, às vezes, eles acontecem por intermédio da glorificação. A glorificação, quando nós exaltamos a Deus, não pedimos, só agradecemos. Às vezes agradecemos por algo que nem recebemos ainda. Isso é uma atitude de fé. E isso antecede a vitória. É uma forma de você... Eu vejo muitas pessoas, profetiza, profetiza. Glorifica, meu irmão. Glorifica a Deus pela vitória que você nem teve ainda. Você nem alcançou, pelo milagre que nem aconteceu. Glorifica a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Porque glorificar a Deus por aquilo que Ele fez, já é difícil, né? Que a gente nem lembra de glorificar, de agradecer. Imagina glorificar a Deus por aquilo que Ele nem fez ainda. É um ato de fé. Então é isso. A oração é o nosso único meio de se relacionar com Deus. Deus não vai responder mensagem, Deus não vai responder mensagem do Telegram, Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada disso. Agora a oração está lá. Ele está sempre disponível. E Deus, ele recebe, ele está sempre com a internet, ele visualiza e responde rápido, né? Rápido. Dentro, é claro, daquilo que nós pedimos. Agora, você tem que orar. Você tem que buscar Deus, tem que se colocar diante dele. Tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo. E eu vou estar sempre aqui falando sobre esses recursos da graça de Deus, que eu sei que tem muitas dúvidas. As pessoas têm essas dúvidas. Oração não é reza, oração não é mantra. Oração é diálogo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.